Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Nós leremos do versículo 17 ao versículo de número 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também carbos e abrolhos, algumas versões espinhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida. Senhor nosso Deus, fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, pelo poder do Senhor. Que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti hoje e eternamente. No nome de Jesus. Amém e amém. Não devemos entender que o trabalho é em si um castigo. Deus, antes da queda do homem, colocara o homem e a mulher naquele lugar conhecido como Éden, que é um lugar de delícias ou de prazeres. Por isso, a tradução latina paraíso, equivalendo à palavra Éden, lugar de deleite, para que se deleitasse. O homem foi colocado num lugar de deleite para que se deleitasse. Esse é o propósito original de Deus, que nós possamos nos deleitar. Mas Deus o plantou no jardim para que ele cuidasse do jardim, para que o homem cuidasse. O trabalho antecede ao pecado, mas o pecado trouxe como consequência esta palavra de Deus que diz que o trabalho agora seria, desculpe o trocadilho, trabalhoso, penoso, de fato. Porque esta foi a pena do homem e, por isso, o trabalho se torna penoso. No suor do rosto comerás o teu pão. Isso será por todos os dias da tua vida. Tu és pó, e ao pó tornarás, ao pó voltarás. Mas Deus dá uma palavra que não é apenas uma palavra de disciplina ou uma palavra de castigo, uma palavra de repreensão, é uma palavra de esperança e é uma promessa. E muitas vezes nós, diante de uma palavra como essa, que nos repreende, sabedores que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Então, essa é uma palavra que não está apenas demonstrando uma insatisfação ou até mesmo uma indignação divina, mas está demonstrando o amor do Pai por nós, porque Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Então, essa é uma palavra
por mais incrível que possa parecer, essa é uma palavra de amor. Você está me entendendo bem? Essa não é uma palavra de ira. Essa é uma palavra de amor. De amor que nos mostra a esperança que o próprio pão simboliza, pois o pão é tomar o trigo ou tomar a semente, é moê-la, fazer a farinha e agregar o que for necessário para que chegue a ser pão. E como eu tenho dito, Deus deu ao homem uma palavra de esperança, na própria palavra que é pão, que Ele deu ao homem o poder de transformar as coisas. Pão é o quê? É um processo de transformação da semente no trigo, do trigo na massa para o pão, e para que assim o homem pudesse comer e pudesse se deleitar no suor do teu rosto, comerás o teu pão. Mas veja, está também implícita aqui não apenas uma esperança, não apenas o poder de transformar as coisas, de não engolir as coisas como elas são, mas transformá-las de uma maneira que possam ser agradáveis ou mais agradáveis a nós. Que possamos nos deleitar como deveríamos nos deleitar. Te dará trabalho, você suará, mas você conseguirá. Porém, também está aqui uma promessa. E qual é essa promessa? A promessa é: comerás o teu pão. Há uma promessa. E você sabe muito bem que a Bíblia diz que Deus zela pelas suas promessas para as cumprir. Há uma promessa aqui para nós. Não será fácil, será difícil, mas nós conseguiremos. Nós comeremos o nosso pão. Nós nos sustentaremos, mas de fato somos sustentados por aquele que fez a promessa, que é fiel, que é justo. O nosso Deus, Ele não mente. E o que Ele diz, Ele fará. Ele cumpre as suas promessas. No entanto, eu encontro aqui os problemas que eu chamarei os problemas do trabalho. Porque produz a terra estes espinhos. Os espinhos, quando nós vamos ao Novo Testamento, eles representam dificuldades. Eles representam coisas que, quando nos aproximamos ou tocamos, podemos nos ferir. Os espinhos ferem. Os espinhos não dão fruto, não frutificam. Eles ferem e eles dificultam. Eles tomam espaço. O espaço que deveria ser da semente do fruto. Eles tomam esse espaço e não permitem que nem a semente venha a crescer e venha muito menos a frutificar. Foi o que Jesus disse na parábola do semeador. Essa parábola tão maravilhosa, que é a parábola que diz que o Senhor falou e falou em alta voz.
Essa foi uma parábola que Jesus quis e continua querendo total atenção. É uma parábola que eu diria, uma parábola central no nosso ministério, na nossa vida, para a Igreja de Cristo. Saiu o semeador a semear. Uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e arrebataram a semente. Outra parte caiu entre as rochas, em terra seca ou terra rochosa. Cresceu, mas vindo o sol, queimou, não tendo nela raiz que a sustentasse. Também nos diz a mesma palavra na parábola, e outra parte caiu entre os espinhos. Até germinou, mas a palavra diz, os espinhos a sufocaram. Os espinhos sufocam. Os espinhos não permitem, os espinhos afogam, os espinhos não permitem que os frutos surjam. Eles não permitem que os frutos de fato surjam na vida das pessoas. Os espinhos são um problema. São um dos problemas no trabalho. E sobre os espinhos é que vamos dar uma maior atenção. Pois dois grandes problemas, um citado nesta parábola, que são os espinhos, e outro citado em outra parábola, a parábola do joio, são coisas que ocupam o lugar que a boa semente deveria ocupar e que o bom fruto deveria ser alcançado. Veja bem, as sementes que caem à beira do caminho são arrebatadas pelas aves, mas elas não ocupam lugar. As sementes que caem no meio das rochas, elas logo são queimadas por causa do sol, mas elas não ocupam o lugar da boa semente, mas os espinhos e o joio ocupam o lugar da boa semente. E diz, e outra parte caiu em boa terra e produziu a 30 por 1, a 60 por 1 e 100 por 1. Nós sabemos, e a Bíblia nos mostra, que esses diferentes solos são diferentes condições do coração dos homens. Há algo que toma o lugar da boa semente. São espinhos ou são joios. A má semente. Os espinhos tomam o lugar, e não só tomam o lugar, mas sufocam tudo o que a boa semente iria produzir. Ela impede a boa semente de frutificar. O joio simplesmente toma o lugar e cresce junto do trigo. O detalhe sobre os espinhos e o joio é que os espinhos surgem de uma forma natural e os joios são semeados. Eles não surgem de uma forma natural. Eles não estão naturalmente presentes. Eles são colocados por um inimigo. A má palavra, o joio, não é natural.
em minha vida e em tua vida. Não trate uma coisa que não é natural como se fosse natural. O joio é algo que vem externo. O joio é algo que é colocado. Quando? Quando os servos dormem. Dormem e não vigiam. Mas há um que vigia e não dorme. O nosso Senhor não dorme. O guarda de Israel. Ele, quando guarda as nossas vidas, ele não dorme. Ele não dormita. Ele não descansa. Ele é incansável por nós, para nós e em nós. E a ele seja a glória eternamente por isto. Mas nós dormimos. E o que significa dormem? Significa não vigiaram. Não vigiar é dormir. Não apenas dormir porque necessitamos dormir, mas porque não montamos sentinela. Não vigiamos. Bem, a Bíblia nos ensina isso de vigiar, que um deve vigiar, o outro deve descansar. E então, quando aquele que vigiou vai descansar, o que descansou agora vigia. E dessa maneira, trabalhando juntos, vigiamos o tempo inteiro. Mas naquele dia, todos adormeceram. Na parábola das virgens, diz que todas adormeceram. Todas adormeceram, até as prudentes adormeceram. E é na hora que dormimos é que as coisas podem acontecer. Pois o ladrão vem quando não cuidamos. Claro que Jesus, quando falou essa frase, falou em relação à sua volta, mas a frase se aplica universalmente. Porque, de fato, quando não cuidamos, o predador ataca, o inimigo faz o que o inimigo tem que fazer. Por quê? Porque é inimigo. E ele, então, semeia a má semente. E quando a má semente é semeada, o conselho do Senhor é deixai crescer. Sabe, o espinho pode não frutificar, mas a má semente, ela frutifica. O espinho pode até se multiplicar, mas ele não tem uma semente de espinho, por assim dizer. Mas o joio tem semente. O joio tem semente. De vez em quando surgem, e eu gostaria de, inclusive, abrir um parênteses aqui, cuidado com tudo que você ouve aí e vê na internet, e principalmente no nosso meio, porque existem informações que chegam a nós que não são informações verídicas, ou mesmo não são informações bíblicas, corretas. O raciocínio, eu uma vez ouvi uma mensagem tão até mesmo interessante, mas uma mensagem que entrava num paradoxo interpretativo, porque dizia assim: joio não tem semente. Se joio não tem semente, como é que a semente do joio foi semeada? É só você parar para pensar. Então, o joio produz semente. Joio produz semente. O que o joio tem é que ele, no início e no seu desenvolvimento, não é diferenciado do trigo. E por isso é que o Senhor disse: deixe crescer, até que eles o quê? Se diferenciem. Como irão se diferenciar? Para que você não arranque
junto com o joio, o trigo. Deixe crescer até que se diferenciem. A Bíblia nos diz, pelos frutos os conhecereis. Então, no frutificar, eles se diferenciarão. Dizem que a semente do joio é mais leve que a semente do trigo. E por isso, quando o joio se manifesta e produz suas sementes, ele continua reto, erguido. Ele não se dobra, mas a semente do trigo pesa, ela tem um peso, ela tem uma densidade diferente. E então o trigo se inclina. E essa é uma das formas que aquele que olha vai distinguir. Essa semente não tem peso, essa semente não tem o peso que o trigo tem. Essa má semente que está no joio não tem o mesmo peso da boa semente que está no trigo. Elas se diferenciam, há um inclinar pelo peso da semente. Da onde vem a ideia de humildes de espírito? No sentido daqueles que se inclinam humildemente pelo mover do vento. Sabe, o joio, quando o vento bate nele, ele fica erguido, ele fica duro, ele é endurecido, ele não se inclina, ele não dobra, ele não se rende ao sopro do Espírito. Mas o trigo se rende, o trigo dobra, o trigo se inclina diante do mover do Espírito Santo. Então, vamos ser humildes de espírito, vamos nos inclinar para onde o Espírito está soprando. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Eu quero ser movido pelo Espírito. Eu quero me inclinar diante do Espírito. Eu quero ser humilde diante do Espírito. Mas é nesse momento em que o joio se mostra joio. E é nesse momento que ele deve ser arrancado, e o final do joio é o fogo, é ser queimado. Para joio, eu tenho que esperar. Mas a pergunta é, e para o espinho? Como eu devo fazer? Devo esperar que o espinho cresça? Não, meus irmãos. Essa é a diferença. Espinhos surgem naturalmente. Espinhos surgem naturalmente. Não é necessário que um inimigo, que o diabo, venha colocar espinhos na nossa vida. Espinhos surgem naturalmente. Se você vai ao que Jesus falou em Marcos, capítulo 19. Marcos, capítulo 19. Perdão. Marcos, capítulo 4. Eu estou falando do versículo. Marcos, capítulo 4. Versículo, sim, 19. Marcos, capítulo 4 e versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza
e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. 3 espinhos que você não precisa da ajuda de inimigo nenhum para que eles existam, para que eles surjam em nossa vida. 3 tipos de espinhos, que são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Isso é coisa natural. E agora eu quero dizer o seguinte: joio você deixa crescer para que ele se identifique. Mas espinho, que é algo natural em nós, você não pode deixar ele crescer. Você tem que arrancar o mais rápido possível os espinhos do solo do seu coração, para que o solo do seu coração esteja devidamente preparado, limpo, para receber a boa palavra de Deus e para que a palavra não seja infrutífera em nossa vida. Nós não podemos, sabe, eu acho que muita gente está arrancando o que não tem que arrancar e está deixando de arrancar o que não deve ser arrancado. Está arrancando o joio na hora errada e com isso está arrancando, porque veja bem, o objetivo do inimigo é prejudicar a sua colheita. É prejudicar a sua colheita. Os espinhos que surgem naturalmente, os espinhos que fazem parte naturalmente da nossa vida, eles fazem com que a palavra seja infrutífera. Eles ocupam um espaço. E eles, além de ocupar esse espaço, eles sufocam o que deveria frutificar. A boa semente que deveria frutificar, eles sufocam. Eles não permitem que a boa semente, a boa palavra prospere, funcione como deveria funcionar em nossa vida. Eu não posso deixar de trabalhar o solo do meu coração. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, porque se nós não estivermos vigiando, se nós não estivermos guardando o solo dos nossos corações, o inimigo vai lançar a má semente. E nós teremos que conviver com ela por um período até que pelo frutificar, até que pelo amadurecer dela, você reconheça o que é bom e o que é mal. Você tenha uma coisa que se chama discernimento. Você faça a separação do que é bom e do que é mal. Sabe, muito homem pecou porque quis conhecimento. Se o homem tivesse discernimento, não teria buscado este tipo de conhecimento. E nós necessitamos discernir. Nós necessitamos discernir os tempos, as estações. Nós precisamos discernir o que é bom do que é ruim. Nós precisamos discernir espíritos. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos reconhecer o que é joio e o que é trigo.
mas nós precisamos de vigiar, e vigiar os nossos corações, para que um inimigo não se aproveite e semeie no nosso coração o que não deveria estar no nosso coração. Sobretudo, que devemos guardar os nossos corações. Mas eu direi que não só guardar, mas devemos trabalhar os nossos corações. E no trabalho, que veja bem, produza a terra espinhos e abrolhos. Por quê? Por causa do pecado do homem. E o que Deus disse que a terra vai produzir e vai produzir naturalmente. Não há esforço para que a terra produza o que a terra produz naturalmente. E os espinhos estão entre essas coisas que nós devemos enfrentar. Mas existe um esforço daquele que cuida do solo, que o fará suar. O fará suar, e muitas vezes nós pensamos que o que faz suar é arar a terra, é preparar a terra, é irrigar a terra, é colocar a semente na terra. Tudo isso nos faz suar. Mas vigiar a terra também nos faz suar. E limpar a terra é importante. Limpar a terra do quê? Destas coisas, os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo também podem ser entendidos como as preocupações da vida. Meu amado irmão, os cuidados do mundo e as preocupações da vida andam juntas. Essas coisas andam juntos. Cuidados e preocupações caminham sempre juntos. São inseparáveis. E saiba que, às vezes, nos preocupamos tanto com os cuidados que não nos cuidamos como deveríamos nos cuidar. E fazemos as escolhas incorretas porque estamos o quê? Afatigados, aflitos, sobrecarregados pelas preocupações da vida, pelos cuidados do mundo. Coisas que roubam a melhor escolha na nossa vida. O problema de Marta é que Marta estava aflita. Marta estava aflita porque por causa dos cuidados do mundo. Os cuidados do mundo são um tipo de espinho tão perigoso. Sabe por quê? Porque eles não parecem ser errados. Eu não sei se você também sente assim. Quando nós nos preocupamos, nós falamos, mas isso é natural. Espinhos são naturais. E nós precisamos arrancá-los, nós precisamos limpar a terra. E por limpar a terra, eu estou dizendo, vamos limpar os nossos corações. Meus irmãos, nós experimentaremos um frutificar tão mais abundante se nós tirarmos o que temos que tirar do nosso coração, se nós arrancarmos da terra o que nós temos que arrancar, entre eles os cuidados do mundo. Mas existe uma outra forma de espinho que se chama a fascinação da riqueza. Ela também é perigosíssima.
Porque a fascinação da riqueza, ela, como a própria palavra fascinar, ela te toma, ela ocupa toda a sua visão. E o problema da fascinação das riquezas é que nós a queremos. Lembre-se do que a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Amará um, servirá um, ou aborrecerá outro e não servirá ao outro. Não, vocês não podem servir a Deus e às riquezas, mas as riquezas seduzem. Esse é um espinho estranho, que é um espinho que atrai. É um espinho que te atrai para ele. Ele é atraente, ele é fascinante, ele é sedutor, mas ele fere igual a qualquer outro espinho. E ele faz sangrar igual a qualquer outro espinho. E ele sufoca igual a qualquer outro espinho. E nós temos que tirar da nossa vida esta fascinação das riquezas. Mas surge um espinho, esse terceiro espinho, que é um espinho que tem uma característica diferente, porque o primeiro são os cuidados do mundo, são as preocupações da vida, que é um espinho muito natural em todos nós. O segundo é um espinho extremamente sedutor, que é a fascinação da riqueza, que é uma verdadeira cilada na nossa vida. Mas o terceiro, o problema dele é que ele tem múltiplas formas. Porque veja o que se diz aqui: e as demais ambições. Não é uma questão apenas de uma ambição, porque a ambição, ela toma vários sentidos, caminhos, e por que não dizer formas diferentes, várias formas distintas. A ambição por isto, a ambição por aquilo outro. E quando somos dominados por essa ambição, como somos dominados pelo cuidado do mundo, como somos dominados pela fascinação da riqueza, quando somos igualmente dominados, porque veja, o sentido dos espinhos é sufocar. Eles sufocam envolvendo, eles sufocam como estando te amarrando com espinhos. Imagine você, faça uma figura mental agora do que é ser contido, amarrado por espinhos. Deve ser algo extremamente doloroso. Para não dizer uma figura que não queremos nem sequer imaginar. Uma coisa é estar amarrado por cordas, outra coisa é estar amarrado por espinhos. Imagine algo assim, algo como um arame farpado te envolvendo. Eles sufocam, e eles sufocam porque eles nos cobrem porque eles nos dominam. Então, quando você é tomado pelos cuidados do mundo, quando você é tomado pela fascinação da riqueza, quando você é tomado pelas demais ambições, a palavra não frutifica, porque ela sufoca, ela é sufocada. Literalmente, no grego se usa a palavra
afogado. Está sendo afogada num mar de preocupações, afogada num mar de fascinação, afogada num mar de ambições, afogada, sufocada. Eu preciso, o mais rápido possível, não permitir que essas coisas cresçam no meu coração. Eu tenho que tirar do meu coração. Eu não posso tratar espinhos no conselho que me foi dado como tratar joio. Isso é algo que pertence a mim. Os espinhos eu mesmo produzo. Minhas ambições são produzidas por mim mesmo. A fascinação que eu tenho vem de mim mesmo. Os cuidados, as preocupações são totalmente minhas, totalmente meus. Estas coisas nós temos que compreender, temos que entender que o que é natural em mim, eu tenho que o mais rápido possível arrancar de mim. Eu tenho que o mais rápido possível tirar da minha vida. Essas coisas são naturais em mim. Sabe, nós estamos enfrentando coisas espirituais e coisas naturais. E tem muita gente querendo espiritualizar o que é natural e querendo naturalizar o que é espiritual. E deixe-me dizer uma coisa, espinhos são coisas naturais. São coisas naturais. Não espiritualize. Eu sei que nós falamos um espírito de ambição, mas a ambição é tua. Eu sei que nós falamos um espírito de sedução ou de fascinação, mas a fascinação é tua. Eu sei que nós falamos um espírito de preocupação, mas deixe-me dizer, os cuidados, as preocupações são teus. Pertencem a você. Não espiritualize o que você não tem que espiritualizar. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ora, deixe-me dizer uma coisa sobre o joio. A Bíblia diz, o inimigo é o diabo. Essa é uma semeadura feita por um espírito, o diabo. Essa é uma coisa espiritual, e coisa espiritual se discerne espiritualmente. E quando eu discernir, espiritualmente vai se resolver. E o Senhor mandará os seus anjos, mandará os seus servos. Mas tem muita gente querendo que anjo leve embora espinho, e espinho sou eu que tenho que tirar, no nome de Jesus. Sabe, já basta o trabalho que eu dou ao anjo, que eu não tenho dúvida que eu devo dar trabalho a anjo, porque os anjos andam ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, e a gente se mete em cada uma que só dá trabalho para anjo. Mas eu quero dizer uma coisa, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E os espinhos, quem tem que tirar do meu coração, sou eu mesmo. Eu tenho que cuidar do campo, isso dá trabalho, isso não é fácil. Eu posso me ferir, eu posso me machucar, eu posso até mesmo adquirir um espinho na carne, mas eu quero tirar isso, eu tenho que me preparar. Deus fez veste de couro para o homem, para a mulher, e os lançou ao mundo, um mundo de espinhos. Deus tem uma veste para mim e para você, para que nós não venhamos a ser feridos pelos espinhos, mas nós temos que tirar os espinhos da terra, para, libertando a terra, limpando a terra, possamos semear a terra. O nosso problema é que nós estamos semeando a terra e não tiramos os espinhos.
Vamos trabalhar a terra, vamos limpar a terra. Eu quero tirar esses espinhos do meu coração. Quanto as palavras, sejam palavras más, sejam palavras malditas, sejam palavras de maldição, não se preocupe, toda maldição já está no Calvário. E a maldição sem causa não se cumpre. Então não se preocupe que a maldição... Eles estão me amaldiçoando e a maldição está crescendo, crescendo, crescendo. Mas eu ser amaldiçoado não quer dizer que eu fui e sou amaldiçoado. Quer dizer que alguém me maldisse. Mas se eu não dou lugar, se eu não permito, se eu não dou a causa, a maldição não se estabelece. Eu quero dar causa para a bênção, não para a maldição. Mas trate coisas espirituais como elas são espirituais. E o que é espiritual se entende espiritualmente e se enfrenta, se resolve espiritualmente. Então, espiritualmente, nós vamos resolver isso com a palavra, vamos resolver isso com oração, vamos resolver isso com jejum, vamos resolver isso com uma intervenção espiritual. Deus estará agindo, os anjos estarão agindo a nosso favor. Nós temos muito mais os que são por nós do que os que são contra nós. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Sabe, uma das coisas que eu tenho que fazer, e eu quero dizer a você que tem dito, eu tenho lutado para arrancar essas coisas da minha vida, mas eu não consigo. Esses espinhos estão aí, e parece que quanto mais eu tiro, mais surgem. Quem pode ajudar a minha vida a se libertar desses espinhos que estão no meu coração? Dê a quem tem a capacidade de resolver tudo isto. Antes de trabalhar uma terra, consagre essa terra, dê essa terra ao Senhor. E ela se tornará terra santa. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero dizer que por mais que você possa se esforçar a limpar e tudo, essas coisas surgem porque elas são naturais. Mas se você der o teu coração, se você der a tua terra ao Senhor, se você der o lugar do seu trabalho ao Senhor, se você entregar a Ele, você terá o melhor sócio que alguém pode ter. Eu não quero trabalhar sozinho, eu quero trabalhar com Ele. Ele vai cooperar comigo e eu vou cooperar com Ele. E há pessoas que talvez estejam nos escutando que digam, eu tenho lutado, eu tenho tentado, mas parece que é tudo em vão. Dê o seu coração para o Senhor e o seu esforço não será em vão, porque a Bíblia diz, nele o meu esforço jamais é em vão. Então, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue a sua vida ao Senhor, e nós que já o aceitamos, não retenha o seu coração, dê o seu coração, entregue o seu coração. E eu quero dizer uma coisa sobre os nossos trabalhos, sobre o ministério, sobre a própria igreja. Eu quero dar tudo isto ao Senhor. É teu, te pertence. Tudo isso te pertence. Meu trabalho pertence ao Senhor. Consagre o teu trabalho ao Senhor e você verá que o teu trabalho vai mudar. E você
não é que você entrega o teu trabalho ao Senhor. Deixe-me abrir um parênteses. Você não entrega o seu trabalho ao Senhor para que o Senhor trabalhe no seu lugar. Você entrega o seu trabalho ao Senhor para que você trabalhe para a glória de Deus. E tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Se ouvirdes a minha voz. Cheguei a dar uma pancada aqui, coitadinho. Se ouvirdes a minha voz, pedireis o que quiseres, e vos será concedido. Também diz, tem cuidado em fazer, tem cuidado em fazer. Nós temos um fazer, e que devemos ter cuidado, devemos ter empenho em fazer tudo conforme está escrito neste livro, então prosperarás em todos os seus caminhos. Nós vamos ter que trabalhar igual, vamos ter que suar igual. A diferença é que teremos bênção. E não só trabalho. E bênção no trabalho faz toda a diferença. Eu não vou permitir que esses espinhos continuem. As coisas espirituais eu tratarei espiritualmente, mas as coisas naturais eu irei tratar naturalmente. Sou eu que tenho que arrancar isso da minha vida. Sou eu que tenho que limpar o solo do meu coração. Sou eu que tenho que trabalhar em mim mesmo. Mas Ele cooperará comigo. E eu serei abençoado. E se eu fizer o que eu tenho que fazer, a promessa vai se cumprir. E a promessa é: comerás o teu pão. Isso é promessa de Deus. E nós vamos comer o pão. Amém? Amado e querido Deus, eu entrego essa palavra ao Senhor. E peço que o Senhor nos abençoe. De uma maneira maravilhosa. Que possamos nos vestir e nos revestir de Cristo. Para devidamente protegidos, possamos trabalhar com os espinhos e arrancar os espinhos de nossa vida, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós hoje aqui queremos fazer um compromisso de trabalhar o solo dos nossos corações, de arrancar os espinhos. Queremos fazer um compromisso ao Senhor de discernir claramente o que é joio do que é trigo, para no momento certo lançar o joio no fogo. Abençoa-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.